gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para começar uma maratona 24 horas somente lendo suspense. Bom, então, como eu disse, nessa maratona eu vou ler somente livros de suspense por 24 horas. Mas eu não vou ficar acordada durante uma noite inteira até as... Que horas são agora? Até as 3 horas de amanhã, no caso. O que eu vou fazer é soltar um cronômetro com 24 horas e toda vez que eu parar de ler, eu vou parar esse cronômetro. E quando eu terminar essas 24 horas, eu vou trazer para vocês a quantidade de livros que eu consegui terminar. Os escolhidos para essa maratona são 3 livros de suspense que estão na minha TBR. Eu pretendo terminar pelo menos 2 deles. E eles foram escolhidos no meu outro vídeo de montando a TBR para maio, que eu espero que você tenha assistido. Bom, então o primeiro deles que eu quero começar é A Mãe Perfeita. Esse aqui que é um livro que eu vou ler no Kindle. E ele é um livro de suspense sobre maternidade, e ele faz parte de uma leitura coletiva. Na verdade, 2 dos livros que estão aqui fazem parte da mesma leitura coletiva. É um livro bem curtinho, eu espero terminar ele ainda hoje. E o outro que eu vou começar também é Pedra, Papel e Tesoura, da Dark Side. Esse aqui que é um livro sobre um casal que está tentando se reconectar, mas tem muitos segredos e eles vão acabar sendo sequestrados, talvez. Eu não sei muito bem, eu raramente leio sinopse, então esse aqui é a segunda escolha. E se der tempo, nessas 24 horas eu também vou ler Ela Não Pode Confiar, também da Dark Side, que também fala sobre maternidade. Os livros eles estão com uma temática específica que não foi proposital. Mas esse aqui, então, é o livro reserva, vamos dizer assim. Caso eu consiga terminar esses 2, eu parto para esse aqui. Então, vamos lá, né? Começar a ler. Então, agora eu vou soltar o cronômetro e vou começar a ler A Mãe Perfeita. Esse aqui que é o primeiro livro que eu vou ler nessas 24 horas. Bom, li por 1 hora A Mãe Perfeita e consegui chegar até o capítulo 3. Na verdade, eu terminei ele, cheguei ao capítulo 4. E, pelo que eu entendi aqui, o filho da personagem principal, ele some. Então, a gente tem um grupo de mães, que são chamadas de Mães de Maio, que elas formaram um grupo ali de mulheres que vão ter filhos no mesmo mês. E elas trocam experiências, trocam informações, trocam relatos ali, tanto da gravidez quanto do parto, para ajudar uma outra. E elas, uma noite, decidem sair sem os filhos para se divertir, para beber e tal. E nessa noite, o filho da Winnie, ele some. A gente também consegue ver ela na cadeia. O porquê que ela chegou lá, porquê que desconfiam dela. Pelo jeito aqui, ela já tá presa há um pouco mais de 1 ano. Até o momento foi isso que eu consegui pegar do livro, mas parece que vai ser um livro com muitas reviravoltas, porque só nesses 3 primeiros capítulos a gente já teve o ponto de vista da Winnie presa, a gente já teve o ponto de vista de algumas mulheres desse grupo e do quanto a vida na maternidade é difícil e a realidade de algumas delas ali, as principais ali do grupo. Uma tem que voltar mais cedo para o trabalho, para não perder o emprego da licença maternidade. A outra trabalha de casa, mas não está conseguindo conciliar as 2 coisas. Uma outra gostaria de ter um pouco mais de liberdade. Agora que está com filho, sente falta da liberdade que ela tinha antes. Então a gente vê a maternidade bem de dentro, assim. E por incrível que pareça, a que a gente menos conhece aqui, que até para esse grupo de mulheres a mais misteriosa, é a Winnie mesmo. Nós temos alguns pensamentos dela com relação ao pai do bebezinho dela,
que ainda não foi divulgado quem é. A gente tem algumas informações do estilo de vida que ela tem ali, ela é uma pessoa que parece que tem bastante dinheiro, mas nós não entramos ainda na cabeça e na vida da Winnie. Eu acredito que isso vai acontecer daqui pra frente. Já é um livro que desses primeiros capítulos já despertou meu interesse. Eu terminei A Mãe Perfeita. Eu levei mais ou menos 5 horas para ler esse livro aqui. Ele tem um total de, acho que 310 ou 305 páginas. E eu gostei muito desse livro. Para mim, ele é um 3 estrelas e meia. Isso para mim é uma nota boa, tá? Ele é um livro de suspense, mas acima de tudo, ele fala muito sobre maternidade, sobre depressão pós-parto, sobre doenças mentais em geral que são pioradas depois quando algo muito grande assim acontece, e a realidade de muitas mães. Aqui nós temos então um grupo de mães chamadas Mamães de Maio. Elas todas tiveram os bebês delas no mesmo mês e elas se reúnem, né, uma vez por semana, isso não fica muito claro aqui, mas parece ser uma vez por semana. Elas se reúnem para trocar informações, para poder sair um pouco de casa, para poder ter esse contato com outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que elas. E a gente vê aqui, depois do sequestro do filho de uma das integrantes, depois de alguns meses, se eu não me engano, acho que depois de um mês e meio, elas decidem que elas precisam sair para serem mulheres de novo, porque a maternidade, tanto para elas quanto para as pessoas, ela é uma coisa que parece que depois que você vira mãe, você é só isso, você não pode ser mais nada na sua vida. E essa é uma discussão muito legal que tem aqui nesse livro. Eu percebi que, além do suspense, também tem uma crítica e uma discussão sobre o que a mulher se torna depois que ela tem filho. Eu achei muito mais pesado essa parte do que a parte do suspense mesmo, sabe? Tem toda uma investigação aqui, mas foca muito mais no psicológico dessas mães desse grupo. Esse bebê ter sido sequestrado justamente no dia em que elas resolveram voltar a ser mulheres, no quanto essa culpa, no quanto esse fato afeta cada uma delas. Então, a gente tem a visão de pessoas de fora, assim, vendo as outras mulheres do grupo e o quanto elas querem passar essa perfeição, não só na vida delas, mas também na maternidade delas. Naquele peso de, você tem que fazer isso ou aquilo para poder dar mais leite. Se você não tá tendo uma amamentação no peito exclusiva, você é menos mãe. Se você teve cesárea, você é menos mãe. Se você é um homem, porque aqui a gente tem um homem, né, dentro do grupo, você não é mãe, sabe? Mesmo que você seja um homem que tá com a carreira ali trocada, sendo do lar enquanto a sua esposa trabalha. Então, aqui nesse livro são levantadas muitas questões interessantes a respeito disso, a respeito da maternidade. E eu acho que isso foi me pegou mais do que o suspense em si. O sequestro dessa criança ficou mais em segundo plano, mas eu acho isso não diminuiu para mim ter a visão dessas mulheres de dentro, sabe? Do quão pesado é a maternidade, do quão opressiva ela pode ser. Porque enquanto uns livros ou séries ou influencers que você conhece vão romantizar a maternidade de vários jeitos, esse livro aqui ele vai fazer o total oposto. Ele vai mostrar a parte mais crua e mais cruel da maternidade. É a solidão. Mesmo quando você tem ali uma rede de apoio, você tá sozinha, porque você é a mãe. E se acontece qualquer coisa com o seu bebê, mesmo que seja algo que não pode ser controlado por você, você ainda assim vai ser a culpada. Entende? E se você quiser ser algo além de mãe,
Se você quiser voltar a ser mulher, o quanto a sociedade vai te crucificar por isso, como se você não tivesse mais o direito de ser mulher. Então, é uma coisa muito forte e muito tocante aqui. Eu me senti, mesmo não sendo mãe ainda, eu me senti conectada com essas mulheres. Eu acho que esse livro aqui, para quem é mulher, ele vai pegar muito mais fundo, sabe? Principalmente para as que já passaram por essa situação de ser mãe, de estar no puerpério, de estar ali com aquela bomba de hormônios se regulando, aumentando, caindo, e ainda mais quando algo tão sério assim acontece com uma delas, sabe? Foi super interessante. Eu gostei muito, muito desse livro. Eu ainda tenho 18 horas e 54 minutos para ler, então eu vou começar Pedra, Papel e Tesoura agora. Esse aqui que é um livro que fala sobre casamentos. Não sei se fala sobre filhos. Adam e Amélia estão casados há uma década, mas a paixão que um dia os uniu deu lugar a uma relação repleta de ressentimentos e brigas. Determinados a dar uma última chance ao casamento, eles decidem passar um fim de semana romântico em um lugar aconchegante, bucólico e nada comum. No entanto, o que seria um retiro de reencontro se transforma em uma tempestade de neve, onde perdemos a visibilidade diante de um jogo de segredos, ressentimentos e obsessões. Aqui não deixa explícito se tem uma terceira pessoa fazer algo de ruim com eles, mas vamos lá começar então, né? Vou dar play aqui no meu relógio. E é isso. Pode um fim de semana fora salvar um casamento? Foi isso que meu marido perguntou quando a terapeuta deu a sugestão. Cada vez que essas palavras se repetem na minha mente, uma nova lista de arrependimentos se instaura na minha cabeça. O fato de termos desperdiçado tanto tempo das nossas vidas não as tendo vivido de verdade faz com que eu me sinta muito triste. Tanto pela sinopse aqui atrás, quanto por como esse livro começa, já mostra que vai ter muitos espinhos afiados nesse livro. Muitas verdades sendo jogadas na cara, muitas coisas do passado sendo trazidas de volta. Eu realmente não sei se precisa de uma terceira pessoa fazendo mal a alguém. Olha, isso aqui vai ser muito importante, com certeza isso vai fazer uma diferença bem grande no futuro desse livro. Ela diz aqui que o Adam, que é o marido dela, tem uma disfunção neurológica chamada prosopagnosia, o que quer dizer que não consegue ver as características que diferenciam os rostos, incluindo o seu próprio. Então, ele não consegue reconhecer as pessoas. Ele não consegue gravar feições. Isso num livro de suspense pode dar muito ruim, mas muito ruim. Os casamentos não fracassam, as pessoas sim. Então, quero fazer aqui um pequeno update com vocês. Li por 1 hora Pedra, Papel e Tesoura. E, assim, eu li mais ou menos 50 páginas. E foram uns 4 capítulos. E ainda tá numa parte bem introdutória, assim, do livro. A gente conhece a Amélia e o Adam. Eles são um casal que estão juntos há 10 anos. E o casamento deles tá meio fracassado. Então eles decidem fazer uma viagem para as Highlanders da Escócia. Eles moram em Londres. E o Adam, ele é um roteirista famoso, enquanto a Amélia, ela trabalha num lugar ali que adota cães. Animais, na verdade, né? E eles estão nesse casamento e eles queriam um fim de semana para tentar recuperar essa relação. E aí nós temos aqui capítulos intercalados entre o passado e o presente. Nós vemos aqui 2 capítulos que são cartas que ela escreve anualmente, essas cartas para o Adam, desde que ela leu o Pedra, Papel e Tesoura, que foi meio que o primeiro manuscrito dele ali, que ele queria que fosse para frente, nunca foi. Mas nesse texto dele, o casal, eles escreviam cartas anualmente um para o outro e essas cartas eram lidas e tal. Sendo que aqui, eu acho que essas cartas ainda não foram lidas por ele. E assim, tá, como eu disse, bem introdutório ainda, mas tem algumas coisas acontecendo nesse lugar que são bem estranhas.
e ainda não tem uma explicação assim. Eu não sei se vai ser algo sobrenatural, que é o que parece aqui, ou se vai ser algo realmente que uma pessoa tá planejando para eles, ou se um dos dois planejou fazer algo nessa viagem e tá começando ali. Então, o livro já me pegou bastante nessas primeiras páginas. E agora eu vou continuar, então, para saber mais a respeito dessa história. Não sei se eu consigo terminar hoje, mas ele é um livro fino, então eu vou tentar. Bom, então finalizei o segundo livro da maratona, que foi Pedra, Papel e Tesoura. Esse aqui que eu já comentei um pouquinho com vocês a respeito da sinopse dele. Então, nós temos um casal aqui que está comemorando os 10 anos de casamento e eles estão numa crise. Ele tem uma disfunção neurológica chamada prosopagnosia. Eu acho que é assim que se fala. Prosopagnosia, em que ele não consegue ver o rosto das pessoas. Então, para ele é como se fosse um borrão e ele conhece as pessoas por outras características dela, tipo cor de cabelo, altura, cheiro, corpo, né? Porque ele só não consegue identificar o rosto das pessoas. E quando ele tem um trauma aqui, quando ele era pequeno, a mãe dele foi atropelada e ele não conseguiu reconhecer a pessoa que atropelou ela. E isso é uma coisa que fica sempre na cabeça dele. Ele tem sonhos e pesadelos, né, no caso, com relação a isso. Então, aqui a gente vê como essa doença neurológica é usada também, né, num livro de suspense, onde a pessoa tem uma espécie de cegueira, né, facial, e o quanto isso afeta, faz muitos paralelos aqui em se ele realmente consegue reconhecer a esposa dele, e conhecer as pessoas muito mais profundamente, talvez, do que somente gravando as feições dessa pessoa. Então, eu achei muito legal ter essa disfunção neurológica aqui nesse livro, de todo um ar assim de suspense muito maior do que o normal. Essa coisa de casamento que todo mundo acha que é perfeito porque as pessoas elas têm dinheiro, porque elas têm uma boa casa, porque elas têm uma vida que para fora, né, parece ser as mil maravilhas, e quando a gente vê com uma lente macro, né, que a gente vê de perto esse casamento, a gente percebe que de perfeito ele não tem nada, que nada dessas coisas significam felicidade genuína, e que as mentiras e as decepções, as amarguras, né, que são engolidas ao longo do tempo, quando você deixa de conversar com a pessoa que está do seu lado, essas coisas elas vão se acumulando e isso vai fazendo muito mais mal do que bem nas relações que você tem. Então, esse livro ele bota muito em xeque essa questão das mentiras, de você muitas vezes se anular pelo sonho do outro e no quanto isso pode ser prejudicial. É um livro cheio de reviravoltas. Teve alguns aqui que eu já peguei logo aqui da metade do livro, mas teve outros que me surpreenderam demais. É um livro super rápido de ler, depois que você engrena nele, ele vai super tranquilo. Fiz várias marcações nele aqui e tem muitas frases que eu marquei que eu achei muito legais. Uma delas, inclusive, bem aqui no finalzinho: as casas mal assombradas mais assustadoras são sempre aquelas em que você é o fantasma. Então, eu acho que isso traduz bem, assim, o que é você, muitas vezes, se sentir sozinho, mesmo estando com
alguma outra pessoa. Eu dei 4 estrelas para esse livro, achei um livro muito bom, e um livro de suspense que bem diferente dos que eu estava lendo por esses dias. Eu vou continuar a maratona, eu ainda tenho umas 12 horas e meia e parece, né, que eu tô indo muito bem e eu quero ler agora o Ela Não Pode Confiar, que é o próximo livro que estaria nessa TBR. Ele também é um livro fino, tem mais ou menos o mesmo tamanho de Pedra, Papel e Tesoura. Pelo que eu tô vendo ali numa média, eu devo levar em torno de 5 horas, 5 horas e meia para ler esse livro aqui, se ele me prender, né, tudo mais. E aí, depois disso, eu tenho que ver o que mais eu vou ler, porque, assim, essas 24 horas parecem infinitas, por incrível que pareça. Talvez eu pegue um audiolivro, não sei, eu vou ver ainda o que eu vou fazer, porque eu achei que 24 horas fosse ser um tempo mediano para fazer leituras, mas eu já li 2 livros e ainda faltam muitas horas. E se eu mantiver nesse ritmo, eu ainda consigo ler pelo menos mais 2 livros. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler, então, Ela Não Pode Confiar, que também é um livro sobre maternidade, outro, né? Porque eu já li A Mãe Perfeita. E eu quero ver qual vai ser a abordagem desse livro aqui, se vai ser parecida com o outro. Então, eu tô aqui para finalizar esse vídeo. Eu terminei de ler Ela Não Pode Confiar. E esse livro aqui, ele foi um pouco mais difícil do que os outros. Ele é um livro, então, a respeito de uma mãe que ela tá num surto psicológico porque ela teve um parto bastante traumático, né? Então, depois disso, ela fica num estado em que as pessoas não confiam muito nela para estar com a própria filha. E, além disso, ela tem um surto ali com a babá, né? Ela vai pra cima, né, dessa babá e ela sai correndo da casa e essa mulher, ela fica num estado de autodepreciação, ela fica sem saber se o que ela tá tendo é real ou se é uma alucinação, se é um estado que ela vai conseguir sair, né? E ela tem uma fixação pela filha, achando que pode acontecer alguma coisa de errado, que ela pode fazer algo de errado. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, então a gente está o tempo todo na cabeça dessa mãe, com esses pensamentos em looping, né? Ela não confiando nela mesma, na memória, e todas as pessoas ao redor dela com aquele, como né, se estivesse pisando em ovos. Então, além de todo esse transtorno, ainda tem o fato da babá dela sumir, desaparecer, e aí a gente vai intercalando aqui em 2 pontos de vista, que é o da Rowan, que é a personagem principal aqui, e o da June, que era essa babá, e que tem muito mais coisas a esconder do que a gente imagina, né? No ponto de vista da June, a gente vê 6 meses antes do ocorrido, pra frente, né? Por que ela tá em Nova York, por que ela foi ser babá da Rowan, como ela conheceu eles, a vida pessoal dela ali, fora, né, do trabalho, ela morava com um outro cara que era estranho. Então, assim, é um livro que ele vai te dando migalhas e vai te enganando aqui e ali. Eu acho que eu não apreciei tanto esse livro quanto eu poderia ter apreciado, porque por uma coincidência, esse mês, os 3 livros que acabaram caindo para mim aqui e eu acabei escolhendo para ler foram com temáticas muito próximas. Eu li aquele A Mãe Perfeita, né, que também tem essa mesma temática de mãe, sequestro e transtornos psicológicos e coisas assim. Então eu acho que isso sobrecarregou um pouco. Eu poderia ter talvez colocado um livro de suspense com uma temática diferente, então eu acho que isso me prejudicou, mas eu gostei muito de como o final desse livro foi desenvolvido. Acaba que a trama, você acha que ela vai para um lugar e ela te engana bem, né? E ela vai para outro. O sequestro dessa menina acaba sendo o ponto-chave desse livro aqui. Eu dei para esse livro aqui 3 estrelas
talvez 3,25. Foi um livro bom, foi um livro bem legal, mas como eu disse, eu acho que a temática acabou me sobrecarregando e eu não apreciei tanto quanto eu poderia gostar. E como tinha sobrado um tempinho ali no relógio, eu resolvi ler um livro que aqui no caso é de investigação criminal. Eu não acho que ele se encaixa no suspense, mas eu tava lendo, não tinha mais nenhum livro na minha TBR que fosse de suspense, e eu resolvi colocar ele por ter um tema ali similar, que é Academia dos Casos Arquivados. Esse livro aqui, eu li ele muito fácil, eu li ele em pouquíssimas horas. Ele é um livro fino, sim, mas tanto a diagramação quanto a história dele me prenderam de um jeito que ela foi muito fluida. Eu gostei muito dos personagens. Tem algumas coisas aqui que elas são bem infantis, mas não foram coisas que me atrapalharam. Então, só dando um contexto, aqui nós conhecemos a Cassie. Ela é uma menina que teve a mãe assassinada há 5 anos atrás. E desde que isso aconteceu, ela mora com a família do pai dela e ela é uma menina superdotada. A mãe ensinou ela a ler as pessoas, a ler o ambiente e a entender como é que as pessoas pensam e como elas vão agir depois disso. E por causa dessa habilidade, né, extraordinária dela, ela é recrutada para um programa do FBI, onde ela e mais 4 jovens também superdotados que conseguem ali ler estatísticas, ler números, ler pessoas, ler emoções, eles ajudam o FBI com casos arquivados. Eles vão para essa casa e eles são ensinados a ler esses casos, a tentar entender e tentar solucionar esses casos. Então eles entram com tudo assim na mente dos assassinos, né? E nesse primeiro livro aqui, nós temos a Cassie como personagem principal e ela quer muito descobrir o que aconteceu com a mãe dela. E pode ser que um dos casos aqui acabe convergindo com o caso da mãe dela. E isso torna tudo muito mais pessoal. E por trás disso, obviamente, uma casa com outros adolescentes. Muitas coisas de adolescente vão acontecer, inclusive um triângulo amoroso aqui, que eu particularmente não é a minha parte favorita, mas também eu acho que a investigação e o resto do livro acabam compensando essa parte mais infantil. Para ler esse livro aqui, você precisa acreditar, né, piamente que adolescentes de 16, 17 anos vão ser os grandes heróis da história e que o FBI vai ser meio incompetente. Então, você já tem que ter isso em mente. Mas a história, ela é muito legal, ela é muito bem escrita. Ela me envolveu de um jeito que quando eu vi, eu tinha acabado, sabe? E me pegou de surpresa algumas coisas, principalmente o plot ali final. Foi bem surpreendente quando a gente descobre, porque para quem acompanha casos reais, casos criminais, assim, a gente já faz umas pressuposições, né? E essas pressuposições, elas são jogadas aqui, são trabalhadas de um jeito muito bom aqui nesse livro. Então, me enganou com algumas coisas e eu gostei muito da resolução desse livro. Eu sei que tem outros 3, né, que também são assim, curtinhos. Tem como personagem principal as outras pessoas dessa casa, mas todas as histórias convergem. Então, eu acho que foi uma boa adição aqui nas leituras que eu fiz nessa maratona para poder limpar um pouco a minha cabeça, né, para ler outras coisas. Então, eu gostei do saldo, achei um saldo positivo, né, falando agora de uma forma geral. Para esse livro aqui, então, eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante dele, bem mais do que eu achei que eu fosse gostar, principalmente quando eu percebi que era uma história de jovens, assim, mas eu gostei bastante e eu acho que merece 4 estrelas. Eu gostei muito de fazer essa maratona, me incentivou muito a ler livros e ficar focada naquilo ali. Eu confesso que às vezes eu me vejo desfocando dos livros, principalmente livros que têm
coisas ali muito repetitivas, como é o caso de Ela Não Pode Confiar. Tem algumas situações aqui repetitivas que me tiravam um pouco do foco e às vezes me deixavam com vontade de querer ler qualquer outra coisa que não um livro, mas o fato de eu ter algo ali me pressionando acabou me ajudando e eu com certeza vou fazer outros desses, talvez com outros temas ou com livros mais variados, mas eu gostei muito da experiência, eu achei super válida. Eu gostei dos livros que acabaram sendo escolhidos para fazer esse desafio. Eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu desse vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês já leram ou pretendem ler alguns desses livros. E também me conta aqui embaixo qual outro tema que vocês querem ver aqui nessa maratona 24 horas de leitura, algum tema específico ou algum livro específico que vocês querem ler. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas e esse canal continuar crescendo. Um beijo e até o próximo. Tchau!